Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, e vamos estudar hoje o episódio 124. Como é normal, antes de iniciar o estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo espirituais, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias, para que tenhamos neste momento paz, discernimento e amor, para que possamos compreender da melhor forma as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, assim como eu possa explicar de uma forma que seja acessível e compreensível, principalmente para todos nós. Obrigado, Jesus. E que assim seja. Pois estamos na quarta parte das esperanças e consolações, capítulo 2 das penas e gozos futuros, e estamos sob o tema Natureza das penas e gozos futuros. Hoje, neste episódio 124, vamos para a pergunta 979. Kardec pergunta: não serão, para a alma, causa de penosa apreensão que lhes altera a felicidade, as provas por que ainda tenham de passar para acabar a sua purificação? E o Espírito da Verdade responde: para a alma ainda imaculada são. Daí vem que ela não pode gozar da felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, que nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Ora, aqui, isto é importante, estamos a falar de uma felicidade perfeita, mas eu vou ler aqui um comentário pequeno de Allan Kardec sobre esta pergunta e esta resposta. Goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que a cerca. Levanta-se o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação e as perfeições divinas em todo o seu esplendor lhe aparecem. É um comentário bastante importante, porque, como eu disse, esta pergunta leva a falar-nos da perfeita felicidade, ou felicidade perfeita. Vejamos, o espírito que sofre antecipadamente com as provas porque deve passar no seu autoaprimoramento é o que ainda se encontra ligado às trevas, porque a ignorância é sempre a fonte de todas as suas apreensões. Mas aquela alma que se encontra mais purificada não sofre tanto quando deve descer à carne para novas lutas a seu favor. Para o espírito que já se elevou, nada existe penoso no voltar às lides da carne em preparo para novas etapas espirituais. Então é bom que se diga que o espírito deve abraçar as oportunidades que Deus lhe enviar, porque elas são as formas de enriquecimento espiritual que o espírito tem. Para alcançar a felicidade perfeita, é necessário que se faça, que passemos, por todos os testes que queira Deus que nós passemos. Só Deus sabe o que fazer dos seus filhos, na grande escola da vida. Ou seja, nós somos criados com todos os valores imortais, guardados no nosso coração, bem como os processos de despertamento e esses processos que poderão receber os nomes que nós quisermos dar. Eles vão surgindo e acendendo luzes na nossa consciência. É que são eles os responsáveis pela nossa felicidade. Felicidade é onde todos trabalham para a vida e pela vida. Sem paixões que lhes possam impedir a marcha de Deus. As almas são provadas em todas as direções e a reencarnação
nos leva às mudanças. Nelas provamos muitas lições que têm o poder de nos libertar. Para a alma cheia de problemas criados por ela mesma, no seu caminho, na sua jornada, todos os contrastes a levam ao sofrimento. É neste sentido que Jesus desceu à Terra, como socorro para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos ligados a ela, mostrando os meios de nos livrarmos do peso da consciência. O Evangelho é força vital de libertação do espírito. Todas as contradições, todas as guerras que surgem em nós, a maldade, o ciúme, a discórdia, o ódio que nos faz sofrer, todas estas contradições nascem da ignorância das leis espirituais. Mas quando começamos a compreendê-las, os sofrimentos dão tréguas, e se continuarmos a trabalhar na auto-eliminação, sim, na auto-eliminação, eles desaparecerão por completo. É neste sentido que a verdade nos liberta. E Tiago, no capítulo 4, versículo 1, escreveu: de onde procedem guerras e contendas que lia entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Foi a resposta que ele teve. É quando se fala da carne, é porque o espírito ainda se encontra sob a influência das paixões inferiores. Quando ele se libertar delas, tudo mal irá desaparecer, com um entendimento mais profundo sobre a vida. A alma que se encontra envolvida nas trevas não pode gozar da felicidade perfeita. Somente a que já se libertou dos sentidos inferiores é capaz de entender e de viver o bem, acima das inferioridades humanas. As paixões da carne são sinónimos de descida para as trevas, e nelas o anseio de procurar a luz aumenta. A alma começa a crescer quando vê Deus em tudo. A própria criação reflete o Criador, lembrando o homem que ele pode sentir e pode alcançar o que chama de felicidade. E continuamos sobre a natureza das penas e gozos futuros e vamos para a pergunta 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Pergunta Allan Kardec. E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: os espíritos, entre os quais há recíproca simpatia para o bem, encontram na sua união um dos de maiores gozos, visto que não receiam vê-la perturbada pelo egoísmo. Formam num mundo inteiramente espiritual famílias pela entidade dos sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos agrupais em categorias e experimentais certos prazeres quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é por sua vez objeto, têm eles um manancial da felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Kardec, sobre esta pergunta, 980, faz um pequeno comentário que eu vou ler. Das premissas dessa felicidade goza o homem na terra, quando lhe deparam almas com as quais pode confundir-se, numa união pura e santa, em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontra almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias, porque na natureza tudo é amor. O egoísmo é que o mata. É que importante estas poucas palavras, mas muito diretas, que Allan Kardec teve aqui neste comentário. É que aqui, quando estamos a falar nesta pergunta 980, nós falamos da fonte da felicidade. De onde é que ela vem? Como é que ela vem? Vejamos que
Como está na própria resposta desta pergunta 980, as uniões de almas sinceras, de espíritos que se elevam no amor, certamente são a fonte da felicidade, pois por trabalharem e amarem juntos. Têm a mesma afinidade. Em sequência da fraternidade que puderem sustentar, são laços de luz que as almas criam para o bem da humanidade. Mas as uniões que se fazem dentro dos princípios inferiores, onde o ciúme, a hipocrisia, o orgulho, o egoísmo, não são fontes de felicidade, e sim, mas sim de sofrimento, de variada hora na conjectura da alma, pois se tornam sementes que proliferam na desarmonia. Para se ter companhias espirituais elevadas, é necessário que os ideais sejam igualmente elevados. Temos de procurar, se ainda não atingimos esse grau de despertamento. Temos de esforçar-nos para tal, já que somente atraímos para nós segundo aquilo que somos. A sintonia. Isso é a lei universal da justiça. A verdadeira fonte de felicidade, é lógico que é o amor. Dentro da pureza que Jesus nos ensinou, cada vez mais crescendo no meio dos postulados divinos. O mundo em que habitamos, neste momento se encontra em duras crises. Porque essas crises nascem do centro das almas em desequilíbrio. E quando se acertarem por dentro, o que existe exteriormente acompanhará as normas internas. Isto é extremamente importante, deve ser muito importante o homem fazer a sua reforma íntima. Ou seja, o homem está sob o regime de duas forças. O exemplo é que é a realidade, o bem e o mal. E para onde houver maior propensão, é aí que ele vai. E a luta deverá ser maior. A conquista do bem é mais difícil, mas vai se tornando mais fácil à medida que o homem vai vencendo os seus instintos inferiores. Se alguém se considera sábio e entendido nas leis, deve mostrar pela vida. Quem entre vós é óbvio e entendido, mostra sua mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Está escrito em Tiago, no capítulo 3, versículo 13. Ou seja, quem achar que já conquistou as virtudes espirituais não deve falar, mas sim mostrar pelas suas obras, no silêncio da sua própria vida, porque a virtude evangélica irradia, sem ser preciso o anúncio. Quando assim procedemos, já estaremos na posse da fonte da felicidade. Basta vermos nela outros conhecimentos e outras mudanças de vida para a vida mortal. O homem, por vezes, acha o seu trabalho penoso e, ficando apressado para que o dia acabe, para o seu descanso. Para os espíritos que já se elevaram, nada existe penoso. Tudo se transforma em alegria de vida. Os espíritos puros sentem felicidade no trabalho com amor, servendo na vida, mais vida, de Deus que nunca para. E vamos para a pergunta 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? E o Espírito da Verdade responde: muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em fases das causas determinadas desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a desejo, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos e são esses sentimentos que influenciam no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que aqueles que desejam a morte unicamente porque vê nela
o termo das suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Interessante esta pergunta 981. Aqui falamos do futuro do espírito, não é? É que há modos diferentes, vamos lá ver. Há modos diferentes de encarar a morte. Todos nós sabemos já disso. Uns o temem, a morte, a temem. Outros a encaram com coragem e mesmo com indiferença. Para sabermos qual dos dois chegam ao mundo espiritual com paz na consciência, basta nós compreendermos a situação interna de cada um. Aquele que teme a morte, mas que na sua intimidade começa a trabalhar honestamente na sua educação espiritual, e o outro que enfrenta com coragem para fugir à vida na Terra, com a coragem que nada tem a ver com o equilíbrio emocional. Ambos apresentam muitas diferenças. No entanto, eles ainda têm muito que aprender sobre a espiritualidade, motivando a luz no coração. Chegará a paz ao mundo espiritual chegará em paz para o mundo espiritual somente aquele que construiu essa paz no coração. O homem justo, capaz de amar sem distinção a todos e a tudo, que tem a coragem cristã crescendo cada vez mais na sua intimidade espiritual. E Tiago, no capítulo 4, versículo 10, escreveu: Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, haveremos de sentir-nos humildes na presença de Deus, porque somente assim a vida nos trará alegria. Se nós mesmos nos exaltamos, destruímos ou empanamos a luz no coração, fazemos isso. Mas porquê, não é? É indispensável que aumentemos o nosso celeiro de conhecimento das virtudes aplicadas e da paz conquistada do coração, para que na hora da viagem, deixando o fardo físico, a coragem como é dizer, revista de ânimo, para sabermos cumprir os nossos deveres sem temer a passagem e sem desenhar esta mudança que não deve perturbar os nossos sentimentos. Mas desejar a morte não é sinónimo de estado espiritual superior. Nem nunca seria, como é óbvio, não é? Então, nós devemos desejá-la? Claro que não. Nós não devemos desejá-la. Devemos nos entregar à vida, sim. Devemos esperar em Deus o que deseja fazer de nós, sem um pouco temê-la. É que o dever do cristão consciente, dos verdadeiros cristãos, é passar por todos os reveses, por todas as provações, com muita serenidade, que nesses momentos as luzes do céu irão nos cercar de mais suavidade e também de mais amor. Mas, na verdade, nenhum momento há desencarnação que seja igual ao outro, ante a espiritualidade superior. Cada qual tem a sua posição conquistada. Nós podemos estar no mesmo degrau evolutivo, mas dentro do mesmo degrau evolutivo existem muitos subdegraus. Nós não somos iguais. Tudo tem relação com a posição que já atingimos com o nosso despertar espiritual. Espiritualidade superior não se perturba com os diferentes modos de encarar a morte. A espiritualidade superior sabe e é disso consciente que não poderia ser de outro modo. Todos os espíritos que, para chegar à serenidade, passam por diversas fases de elevação, mas sabem os espíritos superiores todos, sem exceção, vão chegar ao ponto desejado com o despertar dos valores internos. Somos todos semelhantes.
E somos todos feitos pelas mãos perfeitas. Daí se podem entender os destinos de todas as almas, mesmo os das que estão esperando no mundo espiritual, os que ainda passam pelas provações, pois já passaram, que ainda passam, perdão, pelas provações, pois já passaram por elas e por isso mesmo não se alteram com a mudança da matéria humana quando se chega a hora da despedida da Terra. Temer e enfrentar a morte nada modifica as estruturas das leis espirituais. Tudo passa. E o que hoje tememos, no amanhã enfrentaremos tudo com dignidade. Esta é uma puríssima realidade. É que aquele que por hoje troça, no amanhã terá o maior respeito pela vontade de Deus. Morrer no dizer humano é viver mais para o dizer espiritual. Então compete a todos nós estudarmos cada vez mais. Compete a todos nós meditarmos sobre as leis da reencarnação e a comunicação dos espíritos com os homens. Compete a todos nós saber mais sobre o amor que cobre a multidão dos pecados. Cada vida, ao passar para outra vida, encontra situações diferentes que se ajustam muito bem com as necessidades espirituais de cada um. E vamos para a pergunta 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? E o Espírito da Verdade responde: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Resposta muito direta, muito pronta e muito importante. Porque aqui só, nesta pergunta 982, vou ler o comentário curto que Allan Kardec faz. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhes as ideias certas sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteirarmos do que seremos um dia. É esse ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e com resignação. Afasta dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Pois, eu acho que nesta pergunta 982 falamos só o bem salva. E aqui não se pode dizer que é necessário ser espírita ou participar do espiritismo para se salvar. Isso é contra a caridade, meus amigos. No livro Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem de Paulo, o apóstolo, que diz: fora da caridade não há salvação. E aí está, é que com a prática da caridade é possível se salvar em todos os mundos habitados. O que tranquiliza a consciência é o amor em todas as suas faixas da vida. Todos os verdadeiros religiosos se safam, todos somos ovelhas de Jesus e vivemos sob a sua tutela divina. As religiões encaminham as almas para o bem, e quem vive nele é que está livre dos sofrimentos passageiros, na terra e fora dela. A crença no Espiritismo ajuda a avisar os conhecimentos da alma, dando aos seus profitentes a força para praticar as virtudes espirituais e se libertarem. Mas não é somente sendo espírita que se salva.
Os espíritas são, por vezes, mais necessitados de pão espiritual. Os espíritas devem se esforçar cada vez mais no trabalho interno das mudanças espirituais, evoluindo no perdão, no amor, na fraternidade, para que possam sentir o Cristo interno a lhes comandar também por fora. De outra maneira, como acreditar em Deus, num Deus bom e justo? Nós devemos fazer a nossa escolha de onde devemos beber a água da vida. Se no mundo existe o mal e o bem, o que se deve escolher? E a resposta nos vem da epístola de Tiago. Acaso pode a alma julgar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? É claro que não. As fontes são diferentes para atender as necessidades espirituais. Quem está avançado para a luz é certo escolhe a água doce do entendimento espiritual. E quem se encontra nas trevas, por lei da natureza, escolhe a amarga. Somos dotados de livre-arbítrio para a semeadura, mas obrigados à colheita. Para nos salvarmos, devemos conhecer a verdade, e ela nos tornará libertos. Para conhecer a verdade, devemos vivenciar as virtudes expostas por Jesus no seu Evangelho. Aquele que possa viver aquele que passa a viver o amor, sendo todas as irradiações dele. Quem passa a viver o perdão, vem a sentir todos os seus benefícios. E assim sucessivamente, cada vez mais ganhando o que dá, recebendo o que se oferta. O homem maduro, espiritualmente falando, claro, pode estar ligado a qualquer religião ou qualquer filosofia, até mesmo a nenhuma delas, que ele tem o poder, tem o porte espiritual que lhes garante a sua estabilidade na vida futura. No entanto, o Espiritismo fornece aos espíritas meios mais fáceis de acelerar a sua marcha evolutiva, como mostra Jesus de maneira mais real e simples, abrindo os braços em oferta universal para todas as criaturas de Deus. Mas aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de encontrar a doutrina espírita terão a oportunidade da prática da caridade, que todos a conhecem, que todos podem e têm condições de fazê-la. Que seja, porém, como uma viúva pobre diante do caso Filácio, em que Jesus se apoiou dizendo: essa faz a verdadeira caridade, por ter doado o que tinha com o coração. Esse é, pois, o roteiro de salvar, pela caridade, sinónimo divino do amor. E continuamos na quarta parte das esperanças e consolações, capítulo 2 das penas e gozos futuros, e vamos mudar de tema para penas temporais. Pergunta 983, de Allan Kardec. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia as suas faltas em nova existência? Será então exato dizer que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? E o Espírito da Verdade responde: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são um sofrimento, mas só com o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Mas nem sempre isso exprime a realidade. Como espírito está isento das dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito às dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em uma nova existência. O mal rico
terá de pedir esmola, e se verá abraços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações, o que abusa da autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele foi. Todas as penas e tribulações são expiações das faltas de outra existência, quando não a consequência da lei atual, logo que ainda houverdes saído, para não vou repetir, logo que daqui houverdes saído, compreendê-lo-eis. O homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que menos esforço emprega para se melhorar. Muitas vezes recomeça a sua expiação, já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutras existências tão material quanto aquela. É que, vamos lá ver, com esta resposta bastante completa, bastante precisa, como sempre, do Espírito da Verdade, nesta pergunta 983, eu acho que estamos a falar de sofrimentos materiais. É que, pela resposta, conforme o estado do espírito, adotamos dimensões diferentes, como no caso dos sofrimentos do espírito encarnado, quando mesmo os sofrimentos morais costumam refletir-se no físico e trazerem a alma a sofrer mais. São dois aspectos da dor, ao passo que o espírito desencarnado, não tendo o corpo físico, sofre as dores morais. No entanto, o corpo mais imediato da alma, que o espiritismo chama de perispírito, sofre consequências da mente em desarmonia. Convém estudar sempre as causas e efeitos de todos esses infortúnios, para que possamos chegar à realidade da vida sempre, mas sempre ouvimos os encarnados ao falarem de alguém que morreu, dizerem que parou de sofrer. Mas como está na resposta, o Espírito, a verdade, como se enganam, não é? Em muitos casos o sofrimento acompanha a alma depois do túmulo, pois ele foi gerado na sua conduta. A carne tem a ver com os desequilíbrios do espírito, que passa por todos esses caminhos aprendendo e ensinando, recolhendo experiências de todas as matrizes para auxiliar a vida. Como um espírito, ele não está sujeito às dores físicas. No entanto, as dores morais o acompanham, onde quer que esteja, até que a mente se ajuste ao equilíbrio com as leis naturais criadas por Deus. O que o livro do Espírito chama de penas temporais é certificando que a alma não sofre eternamente. O que seria um absurdo se Deus o permitisse. Quando a alma... Como é que é dizer? Falta-me a palavra. Peço desculpa. Quando a alma amontoar... Falta-me a palavra. As lições que os sofrimentos transmitem, cessará a sua fonte por não mais precisar desse estímulo para o despertamento dos valores. Quem se expuser a aprender com Jesus tem por vezes a mesma sorte encontrando duros testemunhos, dentro e fora do próprio lar. Anotemos o que Marco anotou no seu Evangelho, no capítulo 15, versículo 32. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então vejamos que o mestre recebe insulto até da parte do que com ele foram crucificados, quando para eles devia ser uma honra estar junto deles. Como iremos nós passar ilesos pelos processos de despertamento espiritual?
Jesus não tinha necessidade individuais de passar pelas agressões do mundo. Tudo o que ele sofreu, eu já mencionei isto, tudo o que ele sofreu foi um estímulo à nossa coragem. É que ele mostrou que não existe ascensão sem esforço. E quando esquecemos da nossa parte, surge a dor mais acentuada, no sentido de nos erguer para o alto, nós fazendo sentir a vida dentro da vida de Deus. Então, nós temos que estabilizar os nossos sentimentos. Se temos comandos, se temos comandados, perdão, não é comandos, comandados, sob a nossa direção, temos que lembrar do bom senso e que todos são irmãos, filhos do mesmo Pai de amor, para que ontem a oportunidade não venhamos a sofrer o que submetemos aos nossos subordinados. Mas se nós abusamos da nossa autoridade no presente, nós estamos lançando sementes de perseguições ao solo das mentes e que deverão, pela lei, crescer, e a colheita pode não ser de outra pessoa, a não ser do próprio semeador. Todas as penas, todas as expiações pelas quais podemos estar passando são necessariamente para o nosso futuro. Podem ser resgates do passado ou processos de despertamentos da alma, aqueles valores que se encontram no estado de sono, da qual devemos acordar. O homem que se considera feliz por estar alimentando as paixões inferiores verdadeiramente é um infeliz. Diante da vida e diante do seu futuro espiritual. Mas a espiritualidade não esmorece com ele, porque sabe que no amanhã mudará de ideias pela sua maturidade, que o tempo carrega de promover. E vamos para a pergunta 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Pergunta Allan Kardec. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: não, já dissemos. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei da justiça. Se não for punida nesta existência, se-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Olha que claridade, claridade no sentido, que clareza esta resposta. Explicar-nos realmente as vicissitudes da nossa vida, não é? Então, nós devemos... Nós devemos comensurar nas nossas petições sobre a lei de Deus, que não obedece a uma linha reta, da maneira que todos os homens podem deduzir. Poderemos analisar em vários ângulos que a sabedoria nos mostra. Os sofrimentos humanos nem sempre foram escolhidos pelos espíritos no momento do retorno à carne. Em muitos casos foram impostos por Deus, quer dizer por processos espirituais de despertamento dos dons, com que o Senhor mesmo dotou o ser humano para a felicidade da própria criatura. E em muitos casos são provas e expiações. No entanto, não se pode generalizar este assunto, porque na pauta da vida humana e na vida espiritual é de bom senso que procuremos mais à frente, para uma compreensão mais elevada da alma sobre a alma. Nem todos os sofrimentos estão ligados a faltas, como no caso dos animais,
que muitas vezes sofrem, nascem por vezes aleijados ou enfrentando sofrimento de outra ordem. Sim, as plantas. As plantas, os seres que sofrem, em comparação aos homens, muito mais por não terem leis apropriadas para os defender. Eis porque se fala que nem sempre os sofrimentos são resgates do passado. E sim também, meios que Deus criou para o despertamento da alma, a ingressar nos valores imortais da vida. É neste sentido que encontramos dentro de nós, do homem mais primitivo do que espiritual, o espírito ainda necessitado de se elevar, as tendências para o ódio, para a inveja, para o ciúme, para a discórdia, para a violência, para as injúrias, etc, etc. Estes são os nossos inimigos que nos assediam constantemente. E é nesta luta que alcançaremos a verdadeira paz do coração, estabilidade na nossa consciência. Lembremos das advertências do Mestre. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ora, que importante isto que está escrito em Mateus, no capítulo 10, versículo 36. É casa interna de cada um. Quando combatemos os inimigos externos, surgem esses que são muito mais difíceis de serem vencidos, por já dominarem o campo da ação. Essas são as vicissitudes da vida, mas que a alma deve enfrentar com coragem, usando as armas que Jesus ensinou, e lutar com o amor, o perdão, o trabalho honesto e a persistência no bem, até ao fim, vencendo a si mesmo, porque dessa maneira vencemos o mundo e glorificamos o Senhor dentro de nós, visto ser Ele o comando central dos nossos destinos de vida. Então, se temos um passado para ser limpo, nós temos de ter coragem. Temos de ter coragem de modo a que possamos vencer todos os infortúnios, abrindo o coração para a luz de Deus pelas mãos de Cristo. O passado passou. Que os nossos olhos devem estar fitando por ir com coragem e com decisão. O Espiritismo é uma filosofia de vida. No modo de nos ajudar a viver melhor, estudemo-la com atenção, que seremos agraciados pelos conhecimentos envolvidos na verdade, na têmpera do amor mais puro. É Jesus que nunca se esquece do seu rebanho. De Walter. E vamos à pergunta 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em mundo menos grosseiro? E o Espírito da Verdade responde: é consequência da sua depuração, porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado todas as impurezas para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Aí que é importante esta resposta. Allan Kardec faz um comentário que eu vou ler. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens desconhecem as paixões más que nos mundos inferiores nos fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme vivem em paz, porque praticam a lei da justiça, de amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho, do egoísmo, das causas do tormento da nossa existência terrestre. Aqui já estamos a falar em mundos superiores. Vamos lá ver. A alma, com a sua elevação espiritual, pode ganhar como prémio pelos seus ingentes esforços rumo à perfeição
encarnando em mundos superiores onde somente existe amor, onde todo o mal já foi banido, e as almas ali estagiadas como lembranças como é dizer que falta? Como lembranças na mente o passado do seu começo das lutas, nas engrenagens da terra, revestidas de um corpo de carne. São muito venturosos, no entanto. Espíritos de alto estirpe espiritual podem renascer na terra para ajudar os que nela estão, com grande prova e expiação. Sem se infectarem com essas inferioridades, eles estão na qualidade de luzes que brilham nas trevas dos quais padecem a ignorância. São muitos e muitos os que negligenciaram dos ensinamentos de Jesus e sofrem as consequências do seu esquecimento. Aí vem a dor para acordá-los, fazendo lembrar da luz que deverão acender dentro de si, para despertar as condições espirituais no coração. Quando, porém, a vida começa a acender, vem de encontro ao estudante da verdade, os escarnecedores, os inimigos da luz, que aparecerão em todos os tipos de perseguições para desviá-lo da verdade. O Evangelho mostra o que vamos passar nas lutas de aprimoramento espiritual. Em Marcos, no capítulo 15, versículo 19. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiram nele e, pondo-se de joelhos, o adoraram. É que este é o exemplo que o Divino Mestre deixou para nós, outros que desejamos segui-lo. Os escarnecedores estão sempre nos caminhos do homem, que deseja e se esforça para encontrar o Cristo no coração. Os espíritos que persistirem até ao fim no dizer do Evangelho e que tenham essa persistência no amor, na verdade, ascenderão para mundos superiores, de sorte a encontrarem um ambiente de paz que já trazem interiormente. Mas essa tranquilidade imperturbável de consciência tem um preço que o mundo sabe cobrar. O nosso futuro não é outro. Não é outro se não encontrarmos a felicidade que faz raízes na eternidade de Deus. Depois felizes, as almas puras terão o prazer de trabalhar para ajudar a despertar aqueles que ignoram esses mundos felizes. Os caminhos de todos não seguem outro caminho, outro roteiro. Por isso que Jesus, cheio de esperança, espera que nos revelemos a nós mesmos, usando dos nossos poderes na conquista que os outros já atingiram e que agora são livres por terem conhecido a verdade. Existem mundos que, por assim dizer, escapam à matéria. Ela se transforma em essência divina e a vida depurada das almas passa a ser no seio de Deus, conscientes ou subconscientes da luz do Criador. As gestões humanas não conseguem analisar nem a literatura da Terra expressar essa felicidade. Nos mundos superiores, os espíritos esquecem as paixões. Lá não existe ciúme, nem ódio. Tudo é de todos. De modo que a felicidade é gozo de todas as criaturas. Mas eles se lembram dos sofredores do mundo inferiores. E de vez em quando chegam a eles, doando a paz e o estímulo para a vida das dimensões que possam assimilar. São doadores de vida. São espíritos que já passaram por todos os testes de comprovação, alcançando a luz da justiça. Eles têm livre penetração em todos os mundos, mais além, e deles recolhem experiências que lhe dão mais conforto ao coração. Animamos certeza de que todos temos, aliás, esse destino dentro da casa de Deus.
E continuamos sobre o tema penas espirituais. Pergunta 986. Pode o espírito que progrediu na sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir, aliás, que isso seja completada a sua nova existência. Mas então já não está sujeito a uma expiação. Então, nesta pergunta 986, falamos de retorno à Terra. Que é importante. Eu acho que vou tentar explicar dentro de uma forma clara. Certamente que um espírito que já progrediu na Terra pode voltar a ela para concluir a sua etapa. Ou mais uma etapa. Por que não? A Terra é um planeta das provas e expiações. No entanto, não são somente espíritos dessa natureza que devem ocupá-la. Dentre eles, entre nós, almas de grande porte espiritual desejam ajudar os espíritos nela encarnados, com seu trabalho e exemplo enobrecido. Essa é a renúncia dos seres transcendentais, sempre aportaram no planeta esses espíritos de eco para a sustentação do amor e da caridade. O facto desses espíritos elevados voltarem ao mundo não quer dizer que deverão passar por provas e expiações. A doutrina dos espíritos nos diz isso pela sua filosofia, que procura no mais além verdades mais acentuadas, de sorte a despertar as criaturas que já esperam o estímulo para despertarem as suas qualidades espirituais. O mundo espiritual está sempre presente junto aos encarnados, procurando mostrar a eles o caminho que deverão trilhar, renovando os conceitos e alertando sobre os perigos que poderão encontrar nos roteiros traçados pelo destino. Tudo depende da perseverança no bem, para que o amor, para que a caridade se mostre nos portais do coração. Ensinou-nos Jesus: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Está apontado em Lucas no capítulo 21, versículo 19. Ou seja, é na firmeza dos princípios elevados que conheceremos a nós mesmos, vencendo as imperfeições na procura da luz da vida maior. Então a existência nos pede para não pararmos. Alinhemos com Deus e dentro dele, passo a passo, compreendendo que é na luta que alcançaremos a felicidade. Os mundos espirituais, todos são necessitados de maior compreensão. E a fonte é Jesus. Também nós, ou seja, também nós, mas não, também aqueles que estão no plano espiritual e a coletividade na procura desperta certamente mais atenção na vida futura. Nós vemos isso nos todos os livros espíritas, ou quase todos, perdão. É que são para nós como uma oração a Deus, para que Ele abençoe os espíritos no plano espiritual, enviando para nós o melhor de vida e de paz, de amor e fraternidade. Nós estamos na carne passando por crises nesta altura na nossa Terra, porque o terceiro milénio tem uma decisão mais aprimorada. Os homens estão procurando decidir por si mesmos os destinos do planeta, mas enganam-se. Somente Deus controla a vida e traça roteiros para toda a humanidade. Eu acho que é chegado o momento das grandes almas serem à face da Terra para conduzi-la, onde há muito sofrimento. Certamente que a proteção será maior. Estamos amadurecendo as qualidades que
que moram na intimidade da consciência e na intimidade do coração. Devemos compreender que somente o Cristo nos mostra os caminhos a serem trilhados por toda a humanidade. Ele é, pois, o... Perdão, perdi-me agora. Ele é, pois, o nosso pastor. Disse Deus: na casa do meu pai haverá muitas moradas. Certamente que existem muitas moradas. No entanto, as almas que devem ocupá-las deverão estar em sintonia dessas moradas para que a justiça se mostre na presença do Criador. Não devemos temer, porque o Cristo, esse é o nosso guia. E vamos à pergunta 987. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para se libertar da influência da matéria? Pois, nenhum passo dá para a sua perfeição. Tem que recomeçar numa existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Então, aqui falamos do homem estacionário, não é? Esta pergunta 987. O homem, no seu primitivismo, muitas vezes, não faz o mal por não ter condições de fazê-lo. Porém, não faz o bem nas condições que o civilizado reconhece, nas linhas do seu despertamento espiritual. No entanto, ele está no caminho. A força soberana se encarrega de ir acordando aos poucos, porque as leis de Deus a ninguém violentam. Como nada para na vida, entendemos que nada se dá com o homem estacionar, no sentido comum do termo. O movimento é a lei natural da criação de Deus e podemos entender que estacionar é marchar devagarinho e não parar efetivamente. Voltando o espírito para o plano de onde saiu pior do que quando entrou, ou então do mesmo nível espiritual. Isso nunca acontece entre as almas. Sempre aprendemos alguma coisa, seja como for a reencarnação que tivemos na Terra ou mesmo noutros mundos. E assim acontece principalmente com o espírito, que já apresenta algumas faculdades em crescimento. Ele cresce todos os dias e se erra, no dizer dos homens, ele assim, ainda assim ele está colhendo experiências. Mas não regride, nem estaciona, mas se encontra com uma massa do pão antes de ser levada para o forno, fermentando. E se o espírito está fermentando, não se encontra inativo, embora dizendo que está descansando. Todos nós devemos colocar um funcionamento não funcionamento, mas em funcionamento, sim, faltam aqui, não é? Mas em funcionamento, a razão em tudo o que lemos. A razão sábia nos induz a pesquisar para procurar dialogar, sem esquecer a oração no sentido de acertar. Quando a sinceridade nos envolve, sempre acertamos o caminho. Ao homem que não faz o mal e não se preocupa com o bem, falta-lhe alguma coisa a despertar no coração. Porque a tendência da alma que conhece o amor, que conhece Jesus e respeita as leis de Deus, é trilhar nos caminhos da luz. É viver ou começar a viver o amor e a caridade. O que cede ao homem que em uma existência não se interessou pelo próximo, que descuidou da sua própria evolução espiritual, o que é que será que acontece? É óbvio, terá de voltar para outras reencarnações a fim de acelerar o seu processo. E assim acontece, queira ou não queira o espírito, porque todos temos como origem a mesma fonte divina. E se todos somos iguais, temos a mesma destinação. Quase sempre esse homem que não se interessa pelo bem-estar de todos e com o seu próprio adiantamento
é o rico, apegando ao conforto material. Observemos o que Tiago restou no capítulo 1, versículo 10. E o rico glorie-se na sua insignificância, e o rico glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então, o conforto faz esquecer que a vida, a carne é breve e que tudo pode mudar. No entanto, uma existência, mesmo a de quem não se interessa pelas coisas do espírito, tem utilidade sempre. A alma, ainda que de uma forma lenta, ascende um pouco na sua evolução. Então, podemos afirmar que na natureza nada há inútil. Cada passo, cada dia, cada minutos, cada segundos, nós estamos nos libertando da influência do mal. Porque na carne estamos sempre recebendo lições e entrando em processos de maturidade, até chegar o dia do afloramento dos deveres e dos valores espirituais. Então, vamos passar à pergunta 988, a última pergunta deste episódio 124. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, o que nada precisando fazer por si mesmos se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas não têm de espiar de existência anterior? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te. Se pensas que as há de grande número, não raro a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabeis que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabeis também que cada um terá de dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Então, nesta pergunta 988, falamos nada há inútil. Pela resposta dos espíritos superiores. Então, vamos lá ver. Nós já entendemos que, exatamente, que não há nada de inútil na criação de Deus. Tudo. O nada, ou seja, o nada não existe. Eu já falei sobre isto. Tudo tem uma razão de ser nos caminhos que percorremos. Se passamos por existências nas quais nada sofremos, como se diz na Terra, na paz de Deus, isso pode ser um descanso da alma para depois, em outras etapas, suportar o peso das tribulações sem conta. A vida tem regras para todas as criaturas. Então por que é que Deus iria delinear roteiros para uns e para outros não? Onde estaria então a justiça do Criador? É que os preguiçosos estão em um processo que no amanhã encontrarão as lutas com mais intensidade. Se a doutrina espírita nos manda encarar tudo de frente, com a razão, e essa razão nos pede para observarmos a própria natureza, cada alma, cada vivente, se encontra em uma escala de progresso. A natureza
não violenta a vida, porque Deus não é violento. O aparente preguiçoso é calmo. Mas, no entanto, dentro dele estou fermentando forças para eclodir energias para o futuro na direção à libertação espiritual. Não podemos julgar a ninguém, nem aos homens, nem aos espíritos fora da carne. Há muita coisa encoberta na natureza humana e na natureza espiritual. Não sabemos o que se dará amanhã, cuja destinação será entregue a Deus. E nós temos que perceber, dentro do nosso grau evolutivo, nós só recebemos informação que podemos assimilar. Aqui eu vou dizer de outra forma isto. É que, então, se nós já pensamos na nossa vida, nas nossas ideias, naquilo que afirmamos ser a verdade, então cada criatura está a criar um mundo próprio e nele vive. Depois, com o progresso, a neblina nas concepções mudará, e nesse tempo somente a verdade ficará de pé, no dizer evangélico, perdão. A evolução da alma tem muitas nuances que devemos considerar, e se não encontrarmos a verdade total na Terra, certamente que ela não está também naquilo que se escreve. Mesmo nos livros espíritas, nas mensagens que são enviadas do mundo espiritual para os homens, com o tempo aparecerão outras facetas que o progresso ativará, por necessidade dos espíritos, pelo alcance e pelo seu despertar espiritual. Estamos com isso também alertando para a necessidade de estudo e do acompanhamento da força de Deus nas modificações que tudo que existe. As suas próprias leis são eternas, imutáveis. No entanto, cada alma no seu porte espiritual assimila somente o que condiz com a sua exceção. Por isso, não estamos aqui não estou, isto não se está a falar com apoiando a inércia, mas ampliando o entendimento, porque muitas criaturas se encontram neste estágio. Vamos orar todos juntos para melhor assimilarmos a verdade que surgirá para nós na gratividade que se podemos suportar. Peçamos a Deus que nos abençoe, sempre nestas lutas de crescimento que são para todos. Ninguém para no caminho. Os mais espertados caminharão mais depressa. Os mais lentos serão as almas que estão em caminho, como os outros estiveram, mas o destino de todos nós é o mesmo. Tornarmos sóis ante a majestade divina, tornando-nos livres com o Cristo em alta frequência nos nossos corações. E só aqui vou ler esta última pergunta porque finalizarmos este tema apenas temporais. Pergunta 989. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam-se infelizes pelos seus caráteres todos os que a cercam. Que consequências advirão disso? E o Espírito da Verdade responde: inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem influenciaram, valendo-se isso por uma exprobração. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Então, nesta pergunta 989, estamos a falar de ação e reação. Então, aqui, como já foi dito em outras respostas, sobre o destino daqueles que fazem os outros sofrer, com as suas ações indesejáveis, nas suas línguas ferinas. Assim como há muitas modalidades de fazer o bem, existem na mesma proporção as de fazer o mal. São dois caminhos diferentes da alma para a sua escolha pessoal.
O Espiritismo, com os seus conceitos de luz, ajuda as criaturas a compreender os melhores caminhos, os melhores meios de viver. A justiça divina não dorme, como já falamos várias vezes. E se encontra sempre alerta para dar às pessoas e aos espíritos o que eles merecem na pauta das suas ações. Se não for assim, como seria Deus, não é? Há uma coisa que é... Todos devemos trabalhar na intimidade do coração, no sentido de despertarmos dentro de nós a razão apurada e os sentimentos elevados para serem para, para saberem escolher com discernimento o que pensar, o que falar, o que agir. Toda ação gera uma reação compatível. Não devemos esquecer disso. Existem muitos meios de fazer os outros sofrer. No entanto, Deus nos mostra variadas possibilidades de recuperação. Os esforços neste sentido ainda são poucos. No entanto, se a perseverança aumentar cada vez mais, os esforços também aumentarão. Temos de procurar a força do perdão, esquecendo as faltas. Temos de procurar desculpar a quem por acaso nos ofendeu, para que numa outra reencarnação não venhamos a sofrer as suas consequências. Trabalhemos na nossa área interna e vejamos se não estamos sendo motivo de escândalo. Logo descobriremos que estamos sendo importuno. Corrige as tuas atitudes, deixando livre aquele que atingiste com a tua ignorância. Às vezes, alguém nos julga bom, para que pensar em nós. Não envaideças. Corrige os teus impulsos e não distingas as criaturas porque gostas delas. Ama a todos com o mesmo interesse de servir. No silêncio dos teus pensamentos, podes cobiçar as coisas alheias, às vezes tão fortemente, que podes com isso usar inconscientemente as forças virgem que atingem os outros. Não faças isso. Estamos passando por uma época de despertamento espiritual da humanidade. E as forças espirituais estão usando muitos meios para acordar a humanidade. Mesmo agora, as forças espirituais mandam socorro pelos seus agentes de luz. Jesus não se esquece dos filhos de Deus sob a sua tutela. E o Evangelho do Mestre, sendo vivido, ou começado a ser vivido, nos protege de todas as investidas das trevas. Ainda mais, nos ensina a amar. E hoje vamos ficar por aqui. Voltarei dentro de um par de dias, para a semana seguinte, para o estudo do episódio 125. Já estamos na pergunta 980, que vai ser no início do episódio 125. Estamos aproximando-nos cada vez mais do fim do estudo do Livro dos Espíritos. Iremos passar de seguida para o estudo do Livro dos Médios. Neste momento, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia espiritual, aumentou deste trabalho, Espírito Miramês, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, por termos tido este momento de paz, de discernimento no estudo do Livro dos Espíritos. Obrigado, Jesus, e fica connosco nos nossos corações, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por terem estado comigo neste estudo. Muita paz, muito amor para todos vós.